Quero que você pare um instante. Respire fundo e deixe seu corpo relaxar por alguns segundos. O que está prestes a receber não é apenas mais um vídeo sobre manifestação. É uma mudança de frequência sobre quem você realmente é. Existe uma verdade que a maioria das pessoas nunca compreendeu sobre a própria vida. Não porque seja difícil, mas porque fomos programados para acreditar em algo completamente diferente. Você já reparou que passa horas tentando descobrir como realizar seus desejos? Planejando cada etapa, criando estratégias, perdendo sono imaginando todas as possibilidades? E mesmo assim, sente que está travado, sem saber por onde começar? Aqui está o que ninguém te contou. Seu cérebro nunca foi criado para descobrir o caminho completo. Isso nunca esteve na função dele. Ele foi projetado apenas para vivenciar o agora, para absorver a realidade enquanto ela se desenrola diante de você. Mas desde pequenos nos disseram o oposto. Disseram que precisamos pensar em tudo, antecipar cada detalhe, controlar cada resultado. E quando não conseguimos fazer isso, sentimos que estamos falhando. Só que o problema não está em você. O problema é que você está pedindo para uma parte de você fazer algo que nunca foi o papel dela. É como tentar enxergar com os ouvidos. Simplesmente não funciona. E quando tentamos forçar, surge aquela sensação horrível de ansiedade, confusão e descontrole. Mas isso não é fraqueza. É apenas o sinal de que algo está sendo usado da forma errada. Existe uma parte mais ampla de você que enxerga o mapa inteiro, que percebe as conexões antes mesmo de você pensar nelas, que envia aqueles insights repentinos, aquelas ideias que surgem do nada, aquelas coincidências que parecem orquestradas. Essa parte é quem realmente sabe o caminho, e ela está tentando falar com você o tempo todo. Só que você nunca aprendeu a linguagem que ela usa. Bashar sempre deixou isso claro. Existe uma inversão total no jeito que fomos ensinados a criar nossa realidade. Estamos pedindo para a parte errada de nós mesmos fazer o trabalho pesado. E isso gera um peso desnecessário, uma pressão que nunca deveria existir. Vou te mostrar algo que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Seu cérebro não cria absolutamente nada. Nenhuma ideia que você já teve nasceu do seu pensamento consciente. Nenhuma solução, nenhum insight, nenhum momento de clareza veio daquela voz interna que fica analisando tudo. O papel do seu cérebro é completamente diferente do que te ensinaram. Ele não foi feito para inventar. Ele foi feito para captar. Pensa comigo. Quantas vezes você tentou se lembrar de algo com força, forçando a mente a trazer aquela informação e simplesmente travou? Nada vinha. Mas no momento em que você relaxou, parou de tentar, a resposta apareceu sozinha, como se sempre estivesse ali. Isso acontece porque seu cérebro não guarda as respostas. Ele apenas recebe as transmissões que já existem em outro lugar. Existe uma versão mais elevada de você operando fora do tempo linear. Ela enxerga todas as possibilidades ao mesmo tempo. Vê caminhos que sua mente consciente considera impossíveis. E quando você tem aquele impulso repentino, aquela vontade inexplicável de fazer algo, aquilo não é aleatório. É informação sendo transmitida. É uma frequência sendo traduzida em pensamento. Seu papel aqui não é gerar as ideias, é sintonizar com elas, como um rádio que capta uma estação. A música já existe antes de você girar o botão. Da mesma forma, a solução para tudo o que você busca já existe antes de você percebê-la. O problema é que tentamos fazer o rádio criar a música. E quando ele não consegue, achamos que estamos quebrados. Mas você não está quebrado. Você só estava usando a ferramenta errada para a tarefa errada. Quando está alinhado com essa frequência mais alta, tudo flui. As ideias chegam rápido, a clareza surge naturalmente. Você sente aquele impulso de agir e age sem hesitar. Mas quando você tenta controlar tudo racionalmente, quando exige que seu cérebro resolva o que ele não foi projetado para resolver, você trava o fluxo. E aí vem a confusão mental, a dúvida paralisante, a sensação de estar preso sem saber por quê. Não é porque você é incapaz, é porque você está tentando nadar contra a própria corrente da sua natureza.
Deixa eu te mostrar como esse processo realmente funciona por dentro. Porque quando você entende a mecânica disso, tudo muda. Existe uma inteligência maior operando através de você. Ela não está presa no passado, nem preocupada com o futuro. Ela existe num campo onde tudo já está acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto você enxerga sua vida como uma linha reta, do ontem para o amanhã, essa parte mais ampla de você vê tudo como um único momento expandido. Ela percebe os potenciais, as probabilidades, as versões da realidade que ainda não se manifestaram no plano físico, mas que já existem vibracionalmente. É como se ela estivesse vendo o filme inteiro, enquanto você assiste apenas um frame por vez. Quando você sente aquela inspiração súbita, quando uma imagem aparece na sua mente sem você pedir, quando bate aquele impulso inexplicável de fazer algo que nem faz sentido lógico, isso não é imaginação vazia, é transferência de dados. A parte mais elevada de você está enviando um pacote de informação energética. Seu cérebro capta e traduz isso em forma de pensamento, sensação, vontade ou visão. Tudo que você chama de intuição é essa comunicação direta acontecendo. A diferença é que você nunca foi ensinado a reconhecer isso como real. Então ignora, duvida, racionaliza e deixa passar. Mas pensa comigo, quantas vezes você sentiu que deveria fazer algo, ignorou porque não fazia sentido e depois descobriu que deveria ter seguido aquele impulso? Isso acontece porque você bloqueou a transmissão. Não porque ela estava errada, mas porque você pediu que a parte lógica aprovasse primeiro. E a parte lógica nunca vai aprovar aquilo que ela não entende, porque ela só trabalha com o que já aconteceu. Ela só consegue reorganizar memórias, não consegue acessar o novo, não consegue criar possibilidades que ainda não existem na sua experiência. Por isso que quando você tenta forçar a mente consciente a guiar sua vida, surge aquela sensação de estar andando em círculos, porque você está tentando criar futuro usando apenas o passado como referência. Mas a inteligência maior que existe em você não funciona assim. Ela opera por frequência, por ressonância, por alinhamento vibracional. Ela envia sinais através de 3 formas principais. E quando você aprende a reconhecer essas formas, nunca mais se sente perdido. A primeira são as coincidências impossíveis. Aqueles momentos em que você pensa em alguém e essa pessoa te liga segundos depois, quando você precisa de uma resposta e encontra exatamente o que buscava num lugar inesperado. Quando 2 eventos se conectam de um jeito que parece orquestrado demais para ser acaso. Isso não é sorte. É geometria vibracional. É a realidade se reorganizando para te mostrar que você está no caminho certo. A segunda são as imagens repentinas. Quando uma cena aparece na sua mente sem você pedir. Um lugar, uma situação, uma cor, um símbolo. Isso não é fantasia. É linguagem condensada. É a forma mais rápida de transmitir informação complexa sem usar palavras. E a terceira, a mais poderosa de todas, é o entusiasmo verdadeiro. Não estou falando de excitação superficial. Estou falando daquela sensação de expansão no peito, aquele calor suave que surge quando algo ressoa fundo, aquela vontade magnética de se mover em determinada direção. Isso é a assinatura da sua essência mais alta. É o sinal mais claro de que a ação que está diante de você está alinhada com a linha de realidade mais acelerada para a sua vida. Mas a mente lógica não entende isso. Ela quer justificativas, quer garantias, quer entender o porquê antes de agir. E quando você espera por essas respostas, você mata o fluxo, porque a compreensão nunca vem antes. Ela sempre vem depois da ação. O mapa nunca aparece completo. Ele se revela conforme você caminha. Agora presta atenção nisso, porque aqui está uma das maiores distorções que carregamos desde sempre. A gente foi ensinado que o cérebro consciente deveria estar no comando, que ele deveria decidir tudo, planejar cada passo, garantir cada resultado. Mas isso é como colocar um instrumento no lugar do músico. Não funciona. Nunca funcionou. E nunca vai funcionar.
Imagina que você está mergulhando. Você usa uma máscara para enxergar debaixo d'água. Mas a máscara não decide para onde você vai nadar. Ela não conhece a rota. Ela não tem capacidade de te guiar. Ela só te permite ver com mais nitidez o que está ao redor no momento presente. Se você tentar virar a máscara esperando que ela mova você, nada acontece, porque ela não foi feita para isso. Seu cérebro consciente é exatamente assim. Ele é a lente, não o observador. Ele mostra o que está acontecendo agora, mas não enxerga o conjunto todo, não vê adiante. Não percebe as probabilidades se reorganizando conforme suas escolhas. Quem enxerga tudo isso é a versão mais ampla de você, aquela que opera fora do tempo e do espaço. Quando você tenta colocar o cérebro consciente para fazer o trabalho que não é dele, surge aquilo que chamamos de ansiedade, porque você está exigindo que ele preveja, calcule, antecipe, controle e garanta coisas que estão completamente fora do alcance dele. E quando ele tenta e falha, você interpreta isso como medo, confusão, estresse, sensação de ameaça. Mas o verdadeiro problema não é a situação lá fora. É o uso incorreto da ferramenta aqui dentro. O papel do seu cérebro consciente é apenas um: organizar a experiência enquanto ela acontece. Só isso. Ele não deveria estar mapeando o futuro. Não deveria estar decidindo o destino, porque essas funções pertencem à inteligência maior que você realmente é. Quando o cérebro consciente tenta assumir esse papel, ele se distorce. E aí surge aquilo que muita gente chama de ego inflado ou ego negativo. Mas veja bem, não existe ego negativo como se fosse uma entidade separada. O que existe é um ego sobrecarregado. Um ego tentando carregar um peso que nunca deveria ter sido dele. A distorção acontece quando você confunde os papéis. A clareza volta quando você restaura a ordem natural. A inteligência maior guia. O cérebro consciente percebe. O corpo executa. Você experimenta. Quando cada parte faz aquilo para o que foi criada, tudo flui. Mas quando você exige que o cérebro consciente entregue o plano completo, você se desconecta do fluxo, porque o plano completo não cabe dentro dele. Só cabe na parte de você que enxerga além do tempo linear. Essa versão expandida de você vê todas as linhas de realidade ao mesmo tempo. Ela percebe as probabilidades se ajustando conforme suas vibrações mudam. Por isso, quando você insiste numa direção que não está alinhada com sua frequência mais alta, você sente resistência. E essa resistência não é punição, não é o universo sendo cruel, é comunicação. É um aviso de que você está tentando usar a máscara para comandar o mergulho. Bashar sempre falou sobre isso de um jeito simples. Quando você confia na condução da sua essência mais elevada, as sincronicidades aumentam, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem, as ideias fluem sem esforço, o corpo relaxa, a ansiedade some, porque o cérebro consciente finalmente parou de tentar fazer um trabalho que nunca foi responsabilidade dele. E olha que interessante. Ninguém está pedindo para você se livrar do ego. A ideia não é anular o cérebro consciente, é usá-lo corretamente. Ele é a lente através da qual você vive a experiência física. Mas quem está usando a lente é a inteligência maior. Quem guia é a versão expandida. Quando você respeita essa hierarquia natural, você vive em alinhamento. Quando ignora, surge a distorção. E toda distorção se manifesta como medo, dúvida ou confusão. Toda clareza se manifesta como calma, presença e entusiasmo verdadeiro. Você escolhe qual versão quer viver dependendo de qual parte de você está tentando assumir o controle. É simples assim. Mas para a maioria, isso é revolucionário. Agora vou te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias limitações. E presta muita atenção nisso, porque pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. A melhor versão que seu cérebro consciente consegue imaginar é a pior versão que a sua essência mais elevada pode ver para você. Deixa eu repetir de outro jeito. O máximo que sua mente lógica consegue projetar é o mínimo do que realmente está disponível. Por quê?
Porque seu cérebro consciente só consegue criar expectativas baseadas no que já viveu. Ele pega pedaços do passado e tenta montar um quebra-cabeça do futuro. Mas o futuro não é feito de memórias. O futuro é feito de possibilidades que você ainda nem tem referência para imaginar. A versão expandida de você enxerga realidades que seu cérebro considera impossíveis. Ela vê caminhos que sua lógica descarta antes mesmo de considerar. Ela percebe conexões, amplificações, sincronicidades e resultados que estão completamente fora do radar da sua mente consciente. Porque essa mente só enxerga até onde a experiência passada permite. Por isso que quando você tenta controlar demais, quando insiste em saber exatamente como tudo vai acontecer, você sufoca as possibilidades maiores. Você está literalmente limitando aquilo que pode chegar até você. A mente consciente quer garantias antes de se mover. Quer entender antes de permitir. Quer saber o fim antes de começar. Mas a compreensão sempre vem depois, nunca antes. Você não está aqui para planejar cada detalhe. Isso nunca foi sua função. Você está aqui para seguir os impulsos que a versão mais alta de você envia, passo a passo, com confiança. E quando você faz isso, quando age no entusiasmo, você entra num campo onde tudo se reorganiza para te alinhar com versões superiores da sua realidade. Muitas vezes, a gente se apega a uma coisa específica, um trabalho específico, uma pessoa específica, um resultado específico, e quando aquilo não acontece, o ego entra em colapso, sente que perdeu, que falhou, que foi rejeitado. Mas o que você não percebe é que quando algo não se manifesta, muitas vezes é porque existe uma versão muito maior esperando por você. Uma versão que seu cérebro consciente jamais conseguiria conceber sozinho, mas que a sua essência mais elevada já estava preparando. Vou te dar um exemplo bem comum. Alguém quer muito uma vaga numa empresa. Estuda, se prepara, cria expectativas enormes. O cérebro consciente diz assim: esse é o topo, isso é o máximo que posso alcançar. Mas a pessoa não é escolhida. E aí vem o sofrimento, a sensação de fracasso, a frustração. Mas poucos meses depois, surge uma oportunidade completamente diferente, num lugar melhor, com pessoas mais alinhadas, com condições superiores. E aí a pessoa olha para trás e entende. Aquilo que ela achava que era o melhor era apenas o limite do que ela conseguia imaginar. O cérebro consciente não enxergava essa linha de realidade, mas a inteligência maior enxergava. E estava conduzindo tudo para aquilo o tempo inteiro. Só que a mente lógica ficou presa numa visão pequena demais. Quando você diz isso é o suficiente, você fecha portas. Quando diz isso é o máximo, você se limita. Quando diz é isso ou nada, você interfere na expansão. Mas quando você solta, quando confia, quando aceita que não precisa saber tudo, você permite que versões muito maiores cheguem até você. A essência mais alta de você opera num campo onde tudo é potencial puro, onde não existem limites baseados no passado. O cérebro consciente opera num campo onde tudo é memória. Se você tenta criar futuro usando só memória, você só vai recriar versões do que já viveu. Mas quando você cria a partir da frequência mais elevada, você acessa aquilo que ainda não existe na sua linha linear, mas que já existe vibracionalmente. E olha só, você não precisa forçar isso. Não precisa fazer rituais complicados. Não precisa repetir afirmações 1000 vezes. Você só precisa parar de limitar as possibilidades com suas próprias crenças. Não diga mais isso já é bom demais. Não diga não preciso de mais nada. Não diga é impossível ir além disso. Porque cada vez que você fala isso, você está dizendo prefiro minhas memórias ao invés das minhas possibilidades. E esse é o maior desperdício de potencial que um ser humano pode cometer. Deixa a inteligência maior ver o que você não vê. Deixa ela guiar. Deixa ela te levar para a versão mais elevada que já existe de você. Seu único trabalho é seguir o entusiasmo. O trabalho dela é abrir o caminho. E quando você entende isso, tudo muda. Agora que você já entendeu que existe uma inteligência maior operando através de você,
e que ela vê muito mais longe do que seu cérebro consciente jamais conseguiria, vou te mostrar exatamente como ela se comunica contigo. Porque essa comunicação nunca para. O fluxo nunca é interrompido. O que muda não é a transmissão, é a sua capacidade de perceber. A gente cresceu acreditando que comunicação só existe quando há palavras, mas a versão expandida de você não usa palavras. Ela usa frequência, usa sinais, usa coincidências, usa impulsos, imagens, sonhos, sensações e principalmente entusiasmo. E se você aprender a ler essas linguagens, nunca mais vai se sentir perdido. Vamos começar pelas coincidências impossíveis. Sabe quando você pensa em alguém e segundos depois essa pessoa te manda mensagem? Ou quando você precisa de uma resposta e encontra exatamente o que buscava num lugar totalmente inesperado? Quando dois eventos se conectam de um jeito tão perfeito que parece orquestrado demais para ser acaso? Isso é comunicação direta. É a realidade se reorganizando de forma geométrica para te mostrar que você está na frequência certa. Essas sincronicidades são como placas luminosas dizendo siga por aqui. Esta é a linha certa, continue. Quando você pensa em algo e logo em seguida vê uma frase relacionada, recebe uma ligação sobre aquilo, cruza com alguém que fala sobre o tema, escuta uma música que toca no assunto, isso não é coincidência. É organização vibracional. É a inteligência maior, posicionando elementos na sua realidade para te alinhar com a rota mais acelerada da sua vida. Agora, vamos falar sobre imaginação. Esse é um dos canais mais poderosos e mais ignorados. Você foi treinado a acreditar que imaginação é só fantasia, que não passa de devaneio. Mas isso é uma mentira gigantesca. Quando você visualiza algo espontaneamente, quando uma imagem surge sem esforço, quando você imagina um futuro que te traz alegria imediata, você não está inventando nada. Você está recebendo prévias de linhas de realidade que já existem vibracionalmente. A inteligência maior envia imagens como mapas energéticos. O cérebro consciente diz, isso é só imaginação. Mas a verdade é que isso é uma janela para aquilo que já está criado num nível mais sutil. Quando você visualiza algo com clareza e emoção, não está criando a partir do nada. Está acessando algo que já existe, esperando para se manifestar. Por isso que visualização funciona. Não porque você está forçando o universo a criar algo, mas porque você está sintonizando com algo que já está disponível. Depois temos os sonhos. Quando você dorme, o cérebro consciente solta o controle. Ele para de tentar entender, justificar, explicar e organizar tudo. E isso permite que a comunicação flua com muito mais liberdade. Durante o sono, a inteligência maior envia símbolos, narrativas, cenários, encontros e mensagens condensadas em metáforas. Nem sempre faz sentido lógico, porque o cérebro consciente pensa linearmente, mas a essência expandida pensa simbolicamente. Todo sonho é comunicação, nunca é aleatório, nunca é irrelevante. Quando você acorda com uma emoção forte, seja alegria, medo, clareza ou expansão, isso é um recado direto. Não precisa analisar demais, só precisa prestar atenção na sensação que ficou, porque a sensação é a linguagem verdadeira. As imagens são apenas traduções. E agora o canal mais importante de todos, o entusiasmo verdadeiro. Não estou falando de euforia temporária, não estou falando de empolgação artificial. Estou falando daquela sensação genuína de vida, de magnetismo, de direção, aquele calor suave no peito, aquela vontade inexplicável de se mover em determinada direção. Isso é a assinatura vibracional da sua essência mais alta. O entusiasmo funciona como uma bússola interna. Sempre que você sente entusiasmo por algo, por menor que seja, isso significa que esta ação está alinhada com a linha de realidade mais elevada disponível para você agora. Mas a gente ignora o entusiasmo porque quer justificativas. A mente lógica exige explicações. Quer saber o porquê antes de agir. Mas justificativa é trabalho do cérebro consciente. E ele só consegue entender depois que você já agiu. O entusiasmo é o sim da inteligência maior.
O medo é apenas o eco de uma crença distorcida. A ansiedade é o cérebro consciente tentando guiar o mergulho. Se você quer ouvir a voz da sua essência expandida com clareza, siga o fluxo do entusiasmo. Siga aquilo que expande. Siga aquilo que ilumina. Siga aquilo que vibra. Porque sempre que você segue o entusiasmo, você está seguindo a inteligência maior. Ela se comunica sempre. Ela nunca está em silêncio, mas só consegue ouvir quem aprende a escutar pela frequência, não pela lógica. E quando você começa a fazer isso, a vida inteira muda, porque você finalmente entendeu a linguagem que sempre esteve sendo falada com você. Agora que você entende como a comunicação acontece, vou te mostrar como fortalecer esse canal de forma contínua. Porque isso não é um evento isolado, é uma relação vibracional. Quanto mais você aprende a responder, mais a inteligência maior consegue entregar. E o ponto central é extremamente simples. Siga a paixão mais elevada que estiver disponível para você no momento. O entusiasmo é o sinal direto. Sempre que você sente entusiasmo verdadeiro, essa sensação indica que determinada ação está alinhada com a linha de realidade mais elevada que você pode acessar agora. Não importa se parece pequena, não importa se parece boba, não importa se não faz sentido lógico. O cérebro consciente julga, a inteligência maior não. Para ela, uma ação mínima, mas entusiasmante, pode abrir portas enormes que seu ego jamais anteciparia. Quando você age no entusiasmo, você envia uma mensagem vibracional muito clara. Eu estou ouvindo. Eu estou disponível. Eu confio. E quando você faz isso, o próximo passo sempre aparece. Sempre. Seu trabalho nunca é saber o caminho inteiro. Isso é responsabilidade da inteligência maior. Seu único papel é agir no que está disponível agora, no que te chama, no que te move, no que te acende. A gente quer garantias antes do movimento. Quer saber onde vai chegar antes de dar o primeiro passo. Mas a clareza só nasce depois da ação. A ponte nunca aparece inteira. Ela se constrói conforme você caminha. Cada passo inspirado ilumina o próximo. Essa é a mecânica da criação. Você não precisa ver tudo. Você só precisa confiar no que está sentindo agora. E isso nos leva ao segundo ponto. Confiar no processo. O cérebro consciente teme o desconhecido. Mas o desconhecido é justamente onde suas maiores versões já existem. Quando você relaxa e aceita o não saber, você cria espaço vibracional para que a inteligência maior faça o que precisa fazer. Organizar sincronicidades, reposicionar caminhos, aproximar pessoas, inspirar decisões. Para fortalecer essa conexão, você também precisa abrir espaço interno. Se sua mente está ocupada com medo, controle, expectativas rígidas e crenças limitantes, não há espaço vibracional para o novo entrar. Quando você solta a necessidade de controlar cada detalhe, você literalmente dá permissão para a versão mais alta de você agir livremente, e isso nos traz ao ponto final, o estado de permissão. Permitir não é ser passivo. Permitir é agir no entusiasmo e confiar totalmente no desdobramento. É a união perfeita entre ação e entrega, entre direção e fluidez. Quando você vive nesse estado, sua realidade se reorganiza rapidamente. Você manifesta mais rápido. Você percebe mais sinais. Você escuta a voz da inteligência maior com clareza. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você só precisa fazer a sua parte e permitir que ela faça a dela. Bashar sempre trouxe isso de uma forma direta. Não complique o processo. Siga o que te entusiasma. Confie no que surge. Age quando sentir o chamado. E deixe o resto se desdobrar naturalmente. Porque você nunca esteve sozinho nessa jornada. A inteligência maior sempre esteve aqui. Sempre esteve acompanhando cada passo, cada pensamento, cada escolha vibracional que você faz. É ela quem envia as ideias, quem desperta os insights, quem organiza as sincronicidades, quem mostra repetidamente o próximo passo mais alinhado para a sua expansão.
Você não precisa mais viver tentando controlar tudo com o cérebro consciente. Não precisa antecipar o futuro. Não precisa carregar a responsabilidade de entender cada detalhe antes da hora. Isso nunca foi seu trabalho. Seu verdadeiro papel é seguir o entusiasmo, agir quando sentir o chamado e permitir que a inteligência maior cuide do como. A vida não está contra você. A vida está respondendo a você. E a versão expandida de você está no centro dessa resposta. Sempre que algo parecer confuso, respire fundo. Volte ao presente. E lembre-se, o cérebro consciente percebe. A inteligência maior guia. Esse é o equilíbrio perfeito. Se você abrir espaço, ela trará clareza. Se você confiar, ela abrirá caminhos. Se você permitir, ela conduzirá você para versões maiores da sua própria realidade. Nada está faltando. Tudo está disponível. E você nunca esteve sozinho no processo. Agora quero saber de você. Qual foi o momento em que você sentiu que algo maior estava te guiando, mas ignorou porque não fazia sentido lógico? Escreve aqui nos comentários. Quero ler sua história. E se essa mensagem ressoou com você de alguma forma, deixa um like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E se você quer continuar explorando esses temas, tem muito mais aqui no canal esperando por você. Até o próximo vídeo.